Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, design de interiores, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer aos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Quem quiser gravar uma produção de podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. Pode falar com a gente e você também pode ter o seu podcast. Hoje eu estou com uma convidada de Taubaté, queridíssima, não conhecia, mas muito gente fina, prazer em conhecer, Fernanda Patrão. Tudo bem, Fernanda? Meu, Lúcio, muito obrigada pelo convite. Demorei para conseguir vir, mas vim. Isso aí, estamos aí. E a gente vai passar um pouco pela vida da Fernanda e a carreira da Fernanda Patrão, que é arquiteta e também design de interiores, né? Isso mesmo. E aí você faz toda essa construção aí, porque Sim, você sim, começou pelo caminho contrário, né? exatamente. Beleza. Vamos começar lá. Quem é a Fernanda? Conta pra gente aí. A Fernanda é uma pessoa muito agitada. Sempre ouço que eu sou ligada no 220, desde pequena eu sou assim. E sempre fui apaixonada pela parte criativa, relacionamento, eu acho que faz parte da nossa vida, né? Aham, E a Fernanda, desde pequena, foi para a área criativa, né? Meu pai médico, sim. e acaba que a gente se apaixona também e admira o pai, e acaba querendo ir pelo lado da carreira do pai pela admiração. Aham. E todas as vezes que eu falei pro meu pai que eu queria fazer medicina, ele falava: "Filha, não tem nada a ver com você. Você é do Uhum. criativo, você Mas sabe". você tem irmãos? Tenho 2 irmãs e São nenhuma das médicas? 2 foram Não? para a área. Meu pai nunca foi de incentivar a gente para fazer o que ele fazia. Aham. Ele sempre foi de mostrar pra gente aonde a gente era bom, no que a gente Legal. realmente, porque o sucesso, eu acredito que ele vem de você fazer o que você ama também, né. Aham. Então, todas as vezes que eu citei para o meu pai que eu queria ir para essa área, ele falava: "Filha, você é muito criativa". Por exemplo, em criança eu ia para casa da minha avó e eu pegava todos os papéis de presente que ela guardava e eu fazia roupa, então eu fazia desfile com as minhas irmãs, sempre gostei dessa área de artes manuais, então em criança eu fiz aula de pintura, eu gostava, sempre gostei disso. Então quando eu estava lá no colegial, falei que ia. Você morava onde? Eu sou santista, nasci em Sim. Santos, apesar da minha família de avós não serem de Santos, a família é tudo mineiro. Meus pais foram para Santos quando minha mãe foi para dar à luz de mim, faltava um mês para eu nascer, meu pai abriu uma clínica em Santos, e ele é pioneiro no Brasil em cirurgias de laparoscopia, esteroscopia, abriu uma clínica, e eu nasci em Santos, né. Legal. Fiz colégio lá, e aí quando eu fui me formar, resolvi que eu ia fazer design de interiores. Minha mãe foi comigo Em Santos assim. mesmo? Não, em São Paulo. Ah, você morava em São Paulo? Morava em Santos, e aí a Ah, minha mãe foi comigo para me ajudar a escolher a faculdade. E na legal. época, o único lugar que tinha o curso de designer de interiores era em São Paulo, ou na USP ou na Belas Artes. E aí eu fui conhecer a Belas Artes. Só faculdade top, né? É. E aí eu me Maravilha, hein? encantei pela faculdade, e o mais Ah, deve ser interessante, né, maravilhosa. no último semestre da faculdade, do curso, né, que eram 4 anos, eu iria ter a matéria de marcenaria. Uhum. Quando eu ouvi que eu ia entrar numa oficina, ia montar o meu móvel, eu falei: "Mãe, é isso que eu quero fazer". Aham. Apesar que, lógico, eu não queria ser marceneira, mas eu queria, Sim. pôr a mão na massa em Criar, né? algo que eu criei, saber sair do papel. E o curso propiciou isso, né, porque é um curso muito prático. Sim. Então, ao longo dos semestres, a gente, por exemplo, desenvolveu esse móvel, então desde a construção dele no Como CLAD, Uma de pergunta, como é que funciona lá Belas Artes? Ah, primeiro ano, segundo ano, é muito artístico, é tem muito muito trabalho artístico, manual, é muito. porque, putz, a gente escuta, é É só top, né? trabalho manual. Então, assim, eu lembro, no primeiro semestre era até esquisito, que eu lembro que tinha aula meio que de teatro, e eles pediam pra gente levar boneca, Barbie, e era muito engraçado que eu falava, meu pai via eu saindo com aquele monte de coisa, falava assim: "Que você vai fazer?". "Ah, eu tô indo pra faculdade", com a Barbie, com a boneca. Mas assim, é despertar um novo olhar o tempo inteiro, né. Sim, Então isso a gente ouvia muito lá na faculdade, que a gente tinha que sair da caixinha, tinha que pensar com diferente. certeza. Então o tempo inteiro o incentivo era esse. Então, assim, eu lembro de uma matéria que a gente teve que desenvolver um produto,
E esse produto, ele não poderia ter o uso, do toque, da visão, do que a gente estava habituado a fazer. Então, assim, eles faziam uma sugestão, por exemplo, uma colher de pau. Uma colher de pau, ela é de madeira. Que tal uma colher de pau revestida de feijão? Então, coisas assim. Aí eu lembro que eu criei, interruptores Sim. criados, revestidos com temperos, com coisas diferentes, que realmente, assim, o toque era diferente, a sua percepção de Tinha olhar, textura, né? textura, e a percepção é completamente diferente. Então, esse sair da caixinha, o tempo inteiro a faculdade trouxe pra gente, Uhum. né. E assim, foi um curso muito, muito rico. A faculdade propiciou network, né? Com Muito certeza. network. Então, o último semestre a gente tinha que fazer uma mostra de decoração dentro de um. Lá na Teodoro Sampaio tinha a Esfera Móveis, que era uma segunda linha da Artefato, que hoje não existe mais. Uhum. Então, a gente fez essa mostra e a gente tinha que ir atrás dos patrocinadores para montar. Então, tudo isso foi muito rico, né, pra gente se desenvolver e até ter um produto final, se formar e falar assim: "Isso aqui é um projeto que eu fiz", né, saiu do papel e foi executado. Show de bola. Então a faculdade trouxe muito disso mesmo. Beleza, aí quando você saiu da Belas Artes, como é que foi para entrar no mercado, É. né, design de Eu interiores, tive um tal? grande desafio, que no segundo ano de faculdade eu fiquei grávida, casei e Uhum. tive um filho com 19 anos. Então, foi um desafio porque eu não Nova, fiz um 19 anos. estágio, né? Então, assim, a maioria das pessoas faz um estágio no escritório, né? E eu não. Então, eu fui trabalhar na Florence, que foi o meu primeiro emprego, Uhum. em São Paulo. E isso também foi muito legal, porque hoje, dentro do design, uma das coisas principais de você saber desenvolver é marcenaria, o Com projeto de certeza. marcenaria. Porque Boa ele é o que parte dos móveis preenche. são, Não, né, e você do saber interior e são medida das móveis. coisas, né? Quanto que tem Com uma certeza. mesa, qual a altura que tem que ter um cabide. E aí, nisso, então eu já desenvolvi e saí já com um conteúdo. Fora que na época, ainda não se trabalhava muito com projeto em 3D. Sim. E isso foi um diferencial, porque eu já saí sabendo fazer 3D. Fazia em E qual programa no lá? Promob, No na Promob. época. Sim. E aí eu comprei o Promob, comecei a desenvolver todos os meus projetos no Promob, e aí eu voltei para Santos. Então, eu sou santista, morei em São Paulo na época da faculdade, casei e voltei para Santos. E aí nessa época, eu fui trabalhar na SCA em Sim. Santos. Saindo da SCA, o meu primeiro trabalho foi fazer uma grande reforma, que era a empresa do meu pai. Então eu reformei uma clínica, né, médica, que tinha projeto dos anos 90 Sim. e ela ficou completamente diferente e ela tá super atualizada até hoje. E nessa época, eu consegui entrar dentro das mostras de decoração da região, que era como se fosse a Casa Cor, né. Muito legal. Então nisso, eu consegui desenvolver o Aí meu gera nome. bastante network, você colocar o Com nome no certeza. mercado, as É. pessoas saberem quem é a Fernanda Sim, Patrão, qual sim, é o trabalho que ela, né, as sim. pessoas verem o seu trabalho. Exatamente. Então, assim, as mostras, com certeza elas engrandecem o profissional, elas conseguem colocar o seu nome no mercado. Então, eu estava, né, construindo o meu nome lá. Sim, E aí, nisso, o meu marido resolveu voltar para o Vale, que é a cidade dele, né? ele é daqui? Ele é. E aí a gente mudou para Taubaté em 2009. E aí eu comecei do zero, literalmente, porque não tinha revista, não tinha mostra de decoração, não tinha programa na TV, coisas que eu estava bem habituada a trabalhar em Santos. Sim. E foi bem difícil, não foi O fácil. mercado em Santos lá é grande, da É arquitetura, grande. É mais interiores, né? Eu falo que assim, o arquiteto lá é uma acaba. cidade edificada, né, cheia de Tem que prédios. fazer reforma, né. Aham. Os arquitetos que fazem arquitetura, eles acabam indo para o litoral, né. Uhum. Juqueí, Riviera, Guarujá, que aí tem condomínios de casa, né. Sim, E aí quando eu mudei para cá em 2009, eu comecei a sentir uma necessidade, de complementar o designer com a sim. arquitetura, né, porque eu comecei a trabalhar junto com outro arquiteto, dividi sala com ele no escritório, ele era arquiteto, eu designer, e aí existe também ainda. Hoje eu acho que já está diminuindo, mas em 2009 as pessoas nem usavam o termo designer, era Sim. decoradora. Então, assim, Aham. quando eu falava que eu era designer, era Mudou muito, né? decoradora. Aí eu falava, não, eu fiz graduação, eu tenho, né, uma graduação, é diferente de uma pessoa que tem bom gosto e fala que é decoradora.
E aí, isso foi então um desenvolvimento, porque na região não existia cursos de designer, então os arquitetos que faziam interiores, com certeza buscaram uma formação fora. Então, designer mesmo eram pouquíssimos. E aí eu fui desenvolvendo o meu nome em Taubaté, através das redes sociais. Sim. Você fez a Belas Artes, mas você fez mais uma graduação Aí eu em fiz design. arquitetura em Taubaté e me formei há 2 anos. Sim. Justamente por essa necessidade, porque o mercado é completamente diferente da Baixada Aham. Santista para Taubaté. Sim. O vale em si, ele tem muita construção. Então, eu via que a forma como os arquitetos conseguiam, divulgar o nome deles era através das placas em obras. E o Sim. designer, na maioria das vezes, Com certeza. ele A placa em obra, começa nossa, é ele começa importantíssimo. fazendo um apartamento, então, assim, você fica muito no oculto, né. Aham. Então, o arquiteto, ele acaba expandindo mais e pondo o nome dele nas obras. E aí, o que me abriu o mercado foi começar a fazer Instagram, rede social, que também era uma coisa que quase ninguém na região fazia quando eu comecei a fazer. Quantos anos você está fazendo essa rede social, Na esse trabalho verdade, de marketing? Facebook eu sempre fiz, acho que desde 2010, Eu também. 2011. Eu lembro que eu fiz minha conta do Facebook quando eu tive meu segundo filho, em 2010. Sim. E o Instagram, eu acho que eu entrei em 2015, 2016. E aí, assim, de falar profissionalmente foi em 2017. Uhum. Na verdade, eu também. Desde 2009, quando eu É, comecei o meu escritório, é, eu comecei no Facebook é. e eu tinha pessoas que faziam Sim. postagens, tal, tudo. Hoje as pessoas falam mídia social. Cara, eu fiz a vida É, toda é, isso é. e isso é um diferencial que alavancou, né, a Sim, com minha empresa, certeza. o meu nome no É. mercado. E acho que também fica uma dica para quem está aí, Sim, não gosta de rede social. Cara, às vezes você não precisa aparecer, mas você mostrar o seu com trabalho ali na certeza. rede social é muito importante, É. porque ah, quem não é visto não é Não lembrado, é. né? E eu, assim, eu saí da e aí também vale uma dica, né, porque você pensa assim: "Ah, trabalho home office, como que eu vou, mostrar que eu sou profissional?". E isso eu Sim, realmente ouvi sempre do meu pai, que independente de onde você esteja, pode ser um quartinho na sua casa, você tem que ter uma apresentação profissional. Então, assim, eu saí da faculdade, eu fiz site, sim, aí eu tinha o webmail que não era o e-mail do Hotmail, do Gmail, então, né, eu tinha sim, um e-mail da com o Fernanda meu Patrão. arroba exatamente, fiz toda a papelaria, então tudo que eu entregava já tinha aquela produção profissional, para Sim, entender que eu era uma empresa, né. claro. Então eu sempre tive essa apresentação e sempre tive esse cuidado. Meu marido é formado em marketing, então ele sempre me ajudou também a mostrar que dava para a gente entregar um produto diferente, né. Então, Uhum. na época do CD, a gente fazia a capinha do CD personalizado, depois veio o pencard, que a gente tem, que é muito legal, e esse pencard eu também tenho uma história depois para contar. Então pencard personalizado com todo o projeto entregue ali dentro, então isso faz diferença, né. Entregava o pendrivezinho, né? Hoje em dia nem pendrive existe. Pencard, não era pendrive. O meu era um pencard, que é o quê? Era um Um cartão. cartão de crédito, parecia cartão de crédito, que Legal. tinha o pendrive. E aí ele era o meu logo com o meu, né, a minha personalização. Uhum. E essa história do pencard, rapidinho, é muito legal, porque há uns 4 anos atrás, eu fui fazer um workshop em São Paulo, participar de um workshop, né, Sim, sobre gestão de escritórios. E aí o rapaz estava falando o quanto era importante a gente investir, né, na sim, nossa marca. com E aí eu dei certeza. de presente para ele esse pencard. Eu falei: "Ah, eu tenho esse pencard, eu queria te dar de presente". Ele adorou, falou: "Nossa, isso aqui vai ser case, eu vou mostrar, aonde eu for palestrar". Como tudo na vida é network, na época que eu estava em Santos, tinha uma arquiteta lá, que a família era do sul. Eu não lembro se era Porto Alegre, é do sul, Florianópolis, Sim, e ela voltou para lá. E hoje ela é uma das, eu não sei se ela é presidente ou coordenadora da BD lá, que é a Associação sim. Brasileira de Design de Exteriores. E ela me segue nas redes sociais, tal. E aí ela me manda uma foto do meu pencard. Ó, que legal, Aí eu hein? falei, nossa, ela assim, fui numa palestra que o fulano de tal deu e ele apresentou, você como case, Sim, e mostrou o pencard. Eu falei: "Olha só como a gente não tem ideia o quanto o mundo gira, né". com certeza. Então, assim, aonde a gente tá, o tempo inteiro a gente tem que estar plantando alguma coisa, porque em algum momento isso a gente vai colher. E quem que era essa arquiteta que te É mandou a foto? A Michele.
Ah, legal. Muito legal. Ela acho que ela é coordenadora da BD lá, não sei se é Florianópolis, eu sei que é lá para o sul. Mas, assim, é Beleza. muito legal. Então o nosso nome, a gente tem que entender que ele é a nossa marca, a nossa apresentação, e a gente o tempo inteiro tem que estar divulgando ele de alguma forma, né. Sim. E aí, você começou, depois fez a arquitetura. A arquitetura você fez aonde? Eu Aqui em fiz em Taubaté? Taubaté, me formei em 2023, 2021, me formei em dois mil Ah, e então vinte é e um em recente já, arquitetura, para exatamente, agregar para no agregar. design, né? E na época que eu estava já me formando, a gente já pegou o projeto de arquitetura. Uhum. É uma coisa que, assim, as pessoas ainda estão conhecendo a Fernanda como arquiteta que faz Sim, casas mesmo, porque eu comecei a pegar grandes projetos de interiores. Então, sim, assim, hoje eu ainda pego muito, né, de arquitetos bem renomados, que eles fazem arquitetura e eu faço interiores. legal. Porque também, às vezes, o cliente chega: "Fernanda, quero fazer um projeto", só que ele não tem arquitetura, né, Sim, então ficava aquele gap. é, exatamente. Ou Não, mas você encaminhava para um parceiro seu ali é. desenvolver essa parte de Eu acho arquitetura. que a nossa área tem muito das pessoas não entenderem o que é cada profissão. Sim, Então, a pessoa não entende o que o designer faz, o que o arquiteto faz, o que o engenheiro faz. sim. E eu mesmo, quando comecei a fazer arquitetura, eu achava que algumas coisas que eu tinha que fazer, eu descobri que era o engenheiro. Aham, Então, eu acho que explicar isso para o cliente desde o começo também é muito importante, para ele sim, entender que, assim, cada profissão tem uma formação mesmo. O arquiteto sim. pode fazer interiores, assim como o engenheiro, ele pode fazer arquitetura e interiores. Porém, será que você está apto a isso? Realmente, assim, você tem a É, precisa formação um para isso? conhecimento, né, uma Precisa. história ali que a pessoa vai, E eu acho ao longo que do tempo, e eu acho que, adquirindo assim conhecimento e é, experiências, né. exatamente. A engenharia, ela é maravilhosa, porque ela Sim. resolve a arquitetura. Ela resolve a arquitetura, Aham. porque a gente cria grandes vãos e vocês têm que resolver. Porém, quando o engenheiro pega para querer entrar dentro da arquitetura, ele muitas das vezes não é tão criativo. Então, Exatamente. acaba ficando aquele projeto Sei bem disso, quadrado. eu fui fazer o projeto da minha casa, tava horrível. Aí eu sei, né, faço Sim, projeto para arquitetos, aí eu sim, chamei um parceiro, falei: sim. "Cara, me Faz para ajuda mim aí. aqui, que o meu tá uma caixinha de sapato, tá É. horrível". E Então, aí ficou assim, legal. por isso que eu falo que é cada macaco no seu galho, né. Uhum, E o interiores, o mais legal que eu vi de eu ter feito arquitetura, foi que eu comecei a dar mais valor para o designer. uhum. Porque ainda tem um pouco no mercado essa questão das pessoas acharem que o arquiteto é mais que o designer. Então, fazendo a faculdade de arquitetura, eu comecei a ver o quão belo é o designer Uhum. e é difícil, viu? Porque, assim, a questão de especificação, da quantidade de itens que a gente tem que especificar e compatibilizar é muito maior do que na arquitetura. Então, eu dei muito mais valor para o projeto de interiores. Sim. Acho que também agora com a arquitetura, né, agregando aí no seu trabalho, Sim, você consegue pensar um imóvel desde do começo. do começo, assim, pô, essa sala eu tô pensando num ambiente assim, um sofá assim, uma Sim. mesa assim, e aí você É. já consegue adequar a arquitetura com interiores. Sim. Isso já fica, Não, um é projeto incrível, completo, né, porque, assim, dessa forma. quando eu pego o projeto de arquitetura com interiores, eu explico bem isso para o cliente, que eu não consigo desenvolver uma casa sem ter o layout de interiores. Sim. Então, eu sempre começo pelo layout de interiores, porque eu preciso saber qual é o tamanho que ele quer do sofá, eu Uhum. preciso saber o tamanho que ele quer a cama, a mesa de jantar, e realmente isso está em escala real. Porque, assim, eu pego muito projeto de arquitetura que eu faço interiores, e às vezes a pessoa só Sim. pega aquele bloquinho, Não joga encaixa, ali, né? não encaixa, e aí a pessoa me Não é real contrata aquele desenho, o a papel aceita tudo. exatamente. Então, eu começo o projeto de arquitetura pelo layout, para depois eu desenvolver realmente a volumetria da fachada. Então, assim, são formas diferentes, porque Sim. na arquitetura a gente não aprende a desenvolver pelo layout, a gente Uhum. aprende a desenvolver a arquitetura pela fachada. Sim. Então, assim, conversando com outros arquitetos que fizeram também o inverso, começaram em interiores, depois fizeram arquitetura,
eles pensam igualzinho. É muito engraçado, né, são Uhum. formas. Então, é isso que eu vejo, na nossa profissão ainda falta um pouco do arquiteto que não faz interiores, querer buscar um parceiro de interiores, para poder estar desenvolvendo isso junto, porque eu acho que é muito importante. O cliente no final vai ficar muito mais satisfeito, Sim. né. E você tem algum estilo próprio ou quando o cliente vem, ele traz algumas referências? Como que funciona o projeto da Fernanda Patrão? É engraçado. Claro que algumas coisas a gente tem, de uso contínuo, vamos dizer assim, que a gente gosta de Claro. usar, mas falar que o escritório tem um estilo, não. O escritório é o estilo do cliente. Uhum. Isso eu deixo sempre muito claro, que a gente tenta desenvolver todos os estilos, porque eu acredito que todos os estilos muito bem aplicados, eles são maravilhosos. E a minha função é entender qual é o estilo do cliente. E hoje a gente não tem um estilo único. Uhum. Hoje o moderno não é só moderno, o cliente gosta de uma poltrona mais clássica, Sim, ou o cliente vai gostar de um revestimento que seja mais clássico. Então, hoje os revestimentos, e os estilos eles se permeiam. sim. Ele não é uma coisa única. Então, eu entendo que hoje o escritório ele é voltado a desenvolver o projeto personalizado no estilo do cliente. Verdade. Chega alguns projetos lá para o meu escritório É. e você vê aquela casa clássica, né, com Sim, telhado, parece sim, aquela casa de fazenda mesmo, né, sim. uma casa um modelo E eu acho muitas que modernas, a maioria são, esses estilos mais modernos, né, sim, com vigas metálicas, às sim, vezes até sem telhados, mas tem sim. ainda o pessoal que gosta da clássica. Sim. E eu acho que, assim, por um lado, essa questão dos telhados embutidos acabou ficando uma coisa muito se você não souber usar muitos materiais para dar uma personificação nessa casa, Uhum. vai ficando uma coisa muito impessoal. E as Sim, pessoas estão cansadas disso, né. Então as pessoas estão buscando, algo que remeta à casa delas, o cantinho delas, o aconchego delas. Então, eu acho, e assim, de conversar com muita gente, que está vindo uma tendência de voltar a ter telhados, a ter casas com um toque mais clássico, porque é sim. isso, vai trazer a personalização. Tem aquele lance afetivo também, às vezes Exatamente. tinha a casa da avó, que o cara cresceu, ou ele gosta desse estilo mais rústico, mais Sim, fazenda, tal, sim, e aí a pessoa prefere uma obra sim. dessa forma, né. É, mas hoje, assim, hoje não, né? A gente tem referências aí no mercado de pessoas que desenham telhados maravilhosamente bem. Sim, E não precisa ter uma cara clássica, né, ter com certeza. telhado. Mas eu acho que é exatamente isso, é o nem nem, tem que achar um meio termo aí que Aham, consiga ter uma personalização, trazer o moderno, mas que a casa não fique com uma casa de cara comercial, de que é uma casa à venda, sabe, que aham, vai ter a cara de qualquer um. Eu acho que sim, é isso, as pessoas hoje elas estão buscando que a casa tenha a cara delas. sim. E você buscar referências, feiras, você como que você costuma Aham. buscar essas referências, conceitos de arquitetura, Eu gosto muito de de trabalhar com o interiores também, né? Pinterest, muito com o Pinterest, então eu sigo muitos perfis, de fora do Brasil. E aí, assim, por exemplo, a linha nórdica é uma referência, porque você imagina, o pessoal passa o inverno aí, quase o ano inteiro, né, fechado dentro de casa. Uhum, O que que o nórdico traz pra gente de conhecimento? Que o sim. design é muito importante. Aham, Então, assim, eles trabalham todos os mobiliários com desenhos, fluidez, que sim. é isso que a gente muitas das vezes não tem aqui, acaba sendo uma caixinha quadrada. Eles ficam lá o inverno inteiro, o que que eles olham É dentro de muito frio, casa? né? Eles olham a cadeira, eles olham a É mesa. a vida é interna lá, né? Exatamente. Então, hoje fala-se muito de design, mas, está começando a ser inserido o design dentro da casa, né. Hoje você já consegue preço, né, de mobiliário assinado com um preço super acessível, que antes era um valor muito mais alto. Então eu busco essas referências, que a gente tem que conseguir um equilíbrio, né. Uhum, Trabalhar realmente a construção da casa desde o começo do projeto, mas na finalização que o cliente consiga executar. Então, dos diferenciais do escritório é a gente estar nesse acompanhamento até o final com o cliente, mostrando sim, para ele que o projeto é o conceito, mas que a gente, dentro desse conceito, consegue trabalhar a troca de materiais, de mobiliário, que fique acessível para ele realmente conseguir executar. sim. Falando sobre tecnologia, você, desde que você se formou, começou ali numa loja de imóveis, Sim. no Promob, conta pra gente essa
construção, que mudou Nossa, muito, né? Hoje o render é quase que uma é. fotografia. Eu falo que assim, o 3D é muito importante, a gente trabalha o 3D bem realístico dentro do escritório, mas ele não é o projeto final. E o Sim, cliente hoje, se ele não entender isso, que existe uma execução por trás, existe um executivo realmente detalhado, existe o profissional. Por isso que assim, eu não tenho nem medo dessas, inteligência artificial, eu acho que ela vem para sim. agregar. Se o cliente não entender que não é um robô, não é um computador que resolve tudo, e sim existe uma pessoa que está por trás das soluções, não é isso que é tudo. Isso daí é uma ferramenta para nos ajudar o cliente a visualizar uma execução final. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Porque aquela plantinha no CAD, Nossa, planta baixa, meu, era difícil. Então, assim, a gente usa muito a tecnologia, gosto muito de usar a tecnologia ao nosso favor, mas fazer o cliente entender que isso não é o projeto. O uhum, projeto é o executivo final e ter um profissional por trás que vai achar soluções na hora que der um problema. sim, Porque não existe obra sem problema. Problema sempre vai ter, mas tem sim, que ter a pessoa do lado, que eu falo que é igual quando você vai no médico e ele chega com um diagnóstico para você. É ele que vai te dar o respaldo, é ele que vai te falar como que vai ser o tratamento, o que que você vai ter que fazer e te dá realmente esse respaldo para você ficar tranquilo. O profissional é a mesma coisa, a gente tem que estar do lado do cliente nos problemas, sim. na hora que ele precisa de uma solução para realmente aquilo ali ele ficar tranquilo. Tem muitos detalhes durante a execução da obra também, né? Sim, Pode aparecer ali um móvel, um sim, recorte, alguma coisa que não estava sim. previsto, ou até mesmo uma tomada que naquele ponto que Passou não passou batido. batido isso, que vai precisar fazer, tal, tudo. Então, existe os mínimos detalhes que na Sim, obra tem sim. alguns ajustes. É Não, e é normal isso de obra. normal. E assim, eu acho que tudo começa realmente no projeto, porque a gente Uhum, não é perfeito, sim, mas a gente, dentro do que hoje existe, você trabalha com o sistema BIM, sabe como sim, que é, sim. existe uma Ajuda muito. compatibilização. Sim. Essa compatibilização é onde existem as grandes falhas. Então, voltando a falar da arquitetura e de interiores, é exatamente isso. O Uhum, cliente que contrata só arquitetura, aí ele não faz os interiores, ele não vai saber. Aí, na hora que ele vai executar a marcenaria, ele não vai ter a tomada onde ele precisa, o ponto de isso. iluminação não vai ficar centralizado onde ele quer, esqueceu do ar-condicionado, o ar-condicionado vai ficar. Então, assim, vira uma bagunça. Quando você tem projeto de arquitetura, interiores e a Aqui é perfeito, né? engenharia por trás, é o perfeito, porque Perfeito. alguém vai fazer essa compatibilização. Eu falo que Sim, é igual a gente ver uma camada de várias folhas sim. vegetal desenhadinha. É isso. O Uhum, projeto, eles são várias camadas. E elas têm que exatamente. estar uma por cima da outra, onde você vai tirando e Perfeito, elas vão estar perfeito. perfeitas. Quando chega pra gente um projeto e a pessoa não faz um luminotécnico, pelo Pois é. menos com os pontos, Pois é. meu, a gente manda os pontos, a pessoa olha e aprova. Cara, mas Sim, tem que ter o interiores. Por tem. quê? Aonde vai o computador? É. Cozinha, por exemplo. Fica um monte de A gente pede porcaria. a lista de Eletros. equipamentos que É. vai ter na cozinha, entendeu? Sim, Para colocar o ponto da máquina de lavar prato, para tudo funcionar sim, perfeitamente. E tem arquitetos, claro, excelentes arquitetos, os excelentes sim, arquitetos mandam tudo detalhado, sim, perfeito. sim. Então, o projeto de engenharia, né, elétrica, hidráulica, estrutura, fica perfeitamente como o projeto executivo. Mas por Isso é quê? sucesso, né? Porque o projeto de elétrica e hidráulica, ele é baseado em cima de interiores. Uhum. Lógico que se o cliente não contratar interiores, ele fizer só arquitetura e engenharia, Mas falta, ele vai conseguir fazer a casa. Mas é faz. isso, em algum momento ele vai fazer a marcenaria, ele vai comprar um mobiliário, um abajur, e às vezes ele não vai ter aquele ponto, não vai ter o projeto luminotécnico voltado para o que está dentro, Isso que eu ia falar. né? Cara, sem interiores não tem um Não luminotécnico. tem. E aí, o forro, como é que fica? Né? Exatamente. As sancas, né? As luminárias, Tudo. spots, tem muitos detalhes, né? Exatamente. Então, Demais. assim, por isso que eu falo, né, os projetos eles precisam ser compatibilizados. Sim. Então, assim, não tem isso de você fechar e fechou, não. Você fechou a arquitetura, vai para interiores. Interiores, às vezes, quer inverter uma porta, quer
algumas pequenas modificações que tem que voltar para o arquitetônico. Uhum. Então, o arquitetônico vai voltar e vai fazer aquela compatibilização. Aí fez projeto de interiores, elétrica, hidráulica, volta para o arquiteto para ele ver se fez em cima de interiores. Sim. Então, esse vai e volta de projeto é normal. E isso eu acho que ainda é uma coisa que as pessoas não entenderam. Uhum. Então, aos pouquinhos, isso aqui dentro do escritório a gente explica para o cliente que não é que vai e volta, mas é porque realmente todo mundo tem que estar alinhado, né? Uhum. Uma coisa legal que nós fazemos lá na Obratec é o Uhum. seguinte: a gente faz todas as disciplinas hidráulica, elétrica e estrutura Sim. simultâneas. E Então, quando a gente traz o arquiteto ou o cliente para uma reunião, sim, tem uma mesa com uma pessoa da estrutura, uma pessoa da hidráulica, uma pessoa da elétrica ao vivo ali, sim, online. E a gente, online não, ou pode ser online, né? é, E aí a gente resolve na hora, na sim, reunião, já vai acertando os pontos, sim, tal, tudo, faz toda a sim. compatibilização ali Não, no faz toda a momento, diferença, faz toda a diferença. E aí, assim, minimiza os erros, né? com Então, assim, não certeza. é que não vai ter erros, porque erros, a gente é humano, né? Sim, normal. Podem existir. Porém, minimiza muito. Então, assim, quando aparecer algum problema, vai ser mínimo e a gente vai estar junto Uhum, para conseguir resolver com o cliente, que eu acho que é isso que é importante. É dar o sim, respaldo, né? com certeza. Eu falei aqui normal, não é normal, né? Mas É, assim, são tantos são. detalhes de tomadas, de iluminação, de teto. Aí é visto pelo projetista interno, é visto pelo arquiteto, é visto pelo cliente, é visto por todos. É. Mesmo assim, pode aparecer alguma Claro, coisinha, passa um alguma coisa detalhe batida, de com projeto, certeza. né? Que durante a execução ali, mas são coisas rotineiras Sim, da construção civil, sim, né? sim, Pequenos ajustes, alguma sim. coisa ali, É, não é um mas robô, né? muito pouca É, coisa mesmo. sim. Hoje o projeto sai praticamente Prontinha, 100%, né. Mas né? eu falo, a gente depende de muitos fornecedores, né. Você Uhum. imagina, você tem todos os projetos lindos, maravilhosos, Sim, compatibilizados, aí a pessoa vai fazer a marcação no terreno e marca errado. sim, Então, assim, está suscetível de erros e são pessoas trabalhando. Então, a gente tem que estar junto para estar alinhando tudo isso, isso. né. Na verdade, quando o cara faz um protótipo de um carro, por exemplo, o primeiro, a fábrica lá, a GM ou a É, Tesla ou quem é. for, vai fazer, vai aparecer um monte de coisas no carro. E ele ajusta e depois aquilo vira uma linha de E produção. mesmo assim tem Só que na recall, construção civil, tem não. recall. Tem recall. Na construção civil isso não acontece. Não Então, acontece. não Cada tem casa é como. uma É, casa. é, Então, exatamente. tem A gente recall, faz o né? recall Tem na recall. obra, você vai fazer o Ai, quê? ai, ai. Isso aí. Ai, Os ai. projetos da Fernanda Patrão, onde estão esses projetos? Nossa, aí assim, né, minha mãe e meu pai falam que a gente tem rodinha no pé, né. Uhum. Então, eu tenho projetos em Santos, em São Paulo, aqui no Vale, e tenho pego bastante projeto no interior também, na área de Itu, Sorocaba. Então, eu atendo essas regiões. Que legal. Mas assim, da onde vêm esses clientes de fora? Ai. Indicação, rede social, como é que Olha, o funciona? primeiro cliente em Sorocaba foi uma indicação, o segundo foi rede social. Que legal. Então, e aí com isso foi uma bola de neve. Aham. E aí eu acho que tudo é de você ir atrás Colocar também, uma né. plaquinha lá em Sorocaba também, É, cidade maravilhosa. mas é muito interessante, eu peguei uma cliente que eu fiz a primeira casa em Sorocaba, e ela pôs a casa à venda. E aí, essa casa à venda, eu vi ela divulgando dentro de um perfil de uma imobiliária. E eu resolvi falar com a imobiliária, falar: "Ah, eu fiz o projeto, se vocês puderem marcar meu nome". "Não, claro". E aí, nisso, eu falei assim: "Pô, vou procurar essa imobiliária, ver se eles, indicam arquiteto, como que funciona". E aí, conversando com eles, eles falaram: "A gente está construindo a nossa casa". E é uma imobiliária de alto padrão na região. Que legal. E aí eles me indicaram para o cliente, me indicaram para o sócio e depois me contrataram para casa deles. Então acabaram virando clientes e amigos, né. Então hoje a gente faz muitos projetos juntos para lá, inclusive a gente está começando um projeto dentro de Terras de São José, que é um condomínio referência em Itu, de alto padrão, né. Então acaba que é isso, na vida é relacionamento, é você estar afim, você ir atrás das pessoas, mostrar quem é você, o que que você faz, Olha que legal, pessoal. Cara, né. ela viu o anúncio de uma casa que ela tinha feito Exatamente. lá em Sorocaba
Itu ou Sorocaba? Era em Sorocaba. Sorocaba, falou com a imobiliária e Isso. dessa conversa com a imobiliária, Saiu outros outros projetos projetos. saíram ali. É. E aí a gente fala, network é É tudo. tudo, eu acho que você tem Cara, que procurar. demais, Você demais. tem que bater na porta, não adianta, as coisas não vão cair no colo. Sim, Uma das coisas também que lá em Taubaté, né, também Instagram, Facebook, na época que eu mudei pra cá, 2009, até 2016 eu não tinha trabalho em Taubaté, era pingado assim as coisas que sim. aconteciam. E nesse tempo, minhas amigas estavam casando, tendo neném, eu tinha filho pequeno. E eu fazia as festinhas dos meus filhos e eu Uhum. montava tudo nos mínimos detalhes, eu fazia tudo. E aí eu ainda tinha tempo, né? Então eu Aham. fui aprender a fazer cupcake, fui aprender a fazer tudo que você possa imaginar de aniversário, porque eu queria fazer pro aniversário dos meus filhos. Sim. E as minhas amigas começaram a querer me contratar. E aí eu falei, bem, não posso. Como que eu vou saber o quanto eu vou cobrar por algo que eu nunca fiz um curso? Uhum. Fiz 2 cursos de festa. Um com uma mulher de Miami, que é bem conhecida, e uma com uma mulher que agora tá até morando em Portugal. Com isso, eu comecei a fazer festa infantil. Então, Que eu fui legal. contratada em Taubaté para fazer festa de E aí aniversário. você contratava as Mas pessoas, aí fazia toda a eu promoção? vendia a parte criativa, né. Ah, Então, assim, o que entendi. que eu desenvolvia? Eu não montava um projeto no CAD, mas eu desenvolvia todo o mood com o cliente do que seria o aniversário, eu ia atrás dos fornecedores e montava. Que legal. E aí, com isso, é por isso que eu falo, acho que ficar parado é a pior coisa. Se você é bom em algo, foca em fazer de alguma Uhum. forma. Com isso, eu falei: "Bem, não tá virando projeto, tá virando projeto de festa. Será que não é legal eu fazer festa de casamento?" E aí, eu tinha uma amiga que era Cara, de que legal. Santos e Você ela vê como é amplo. você tem que Você pode se fazer tudo. movimentar, exatamente. E aí essa minha amiga era de Santos, ela morava na Holanda, ia Sim. casar com um holandês em Santos. E ela falou: "Fê, a única pessoa que eu acredito que vai conseguir dar conta de fazer meu casamento é você". Eu falei: "Meu Deus, mas eu tô morando em Taubaté, eu vou fazer um casamento em Santos". Ela falou: "Fê, Sim. eu confio em você". E aí eu fui atrás de fornecedor Nossa, lá, deve ser contratei tudo punk, pra né? ela. E aí eu falei: "Bem, já que casamento todo mundo fala que dá Aquele dinheiro". briefing gigante, né? Nossa senhora! Cheio de pessoas, de É, coisas e para aí eu contratar, para resolvi fazer. participar de uma feira em Taubaté, que era no Tangaroa Hall, que é uma empresa bem conhecida em Sim. Taubaté, e aí eu desenvolvi uma mesa de noivas no Tangaroa Hall. E eu falei: "Ah, vamos ver o que que vai dar, né". Eu nem sabia direito como que eu ia cobrar aquilo, mas eu falei: "Bem, uma mesa no estilo mais Aprende fazendo, né? mini wedding eu sei fazer, Claro. então isso daí eu vou fazer". E aí eu fiz um mini Como que é o wedding. nome? Mini wedding? Mini wedding é um casamento pequeno, Ah, sim. né, que Legal. hoje até tá mais em alta, mas antigamente, quando eu casei, era normal você fazer casamento para 500 pessoas. Sim. Hoje as pessoas já fazem uma coisa para Muito 50, caro, né? 100, exatamente. Então eu Ai, ai. desenvolvi mesas de mini wedding, e dentro dessa feira eu conheci um cara de São Paulo, que ele vendia paleta mexicana, ele era dono de uma empresa, e ele tinha Que bom, unidade hein? em Taubaté. Passou 6 meses da feira, ele me procurou que ele queria reformar uma casa em Taubaté. Olha E que aí era legal. uma casa dentro do Village. E esse projeto foi o projeto que eu comecei a lançar nas redes sociais e que começou a me dar trabalho. Então, assim, você não sabe como vai cair o negócio no seu colo. Você tem que sair de casa e fazer Cara, alguma você vai coisa. vai trabalhando. Vai Exatamente. trabalhando com o que tem, né? É, Se não tem, você tem que criar. e essa casa foi uma história muito louca, porque a gente reformou a casa, era uma casa alugada, ela começou a dar 1000 problemas de infiltração, eu fui avisando o cliente ao longo da obra que ele estava investindo um dinheiro e eu estava com receio dele gastar esse dinheiro e não ter a casa, né. Sim. O que que aconteceu? Eu terminei a casa, tirei foto, ele mandou desmontar tudo, porque ele não ia ficar com a casa. Então eu falei: "Essa casa foi feita para eu fazer meu portfólio". Você Mas às vezes ele acredita? vendeu ali por teve uma proposta financeira, Não, tal, ele tudo. alugou a casa. Ah, ele alugou? Para reformar, para ele morar, não deu certo, ele desmontou tudo, guardou, Bom, difícil, né, desmontar, tal, tudo, mas porque se for desmontou móveis planejados, tudo. tal, Ele tudo, mandou como é que vai desmontar tudo, encaixar em outro mas ele lugar, desmontou né? tudo, Que é feito para aquilo, né? levou para São Paulo, guardou num container e tá lá. Então, assim, a gente não sabe como que as coisas vão girar, o importante é a gente sair Uhum, da zona de conforto e ir atrás de alguma forma, né. com certeza. E como é que tá a Fernanda patrão, o escritório, né?
Sim. Como que você está É, hoje? eu falo que a Fernanda é um braço, né, a gente tem os outros Com braços que certeza. estão lá Imagino. desenvolvendo todas as ideias que a gente passa, que as meninas que estão lá são maravilhosas, elas Uhum. abraçam essa causa, elas entendem a responsabilidade que é a gente cumprir prazos, fazer as coisas com calma, e ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo um processo de gestão muito legal, Sim, processos que minimiza as falhas, né. sim. Então, acaba que isso ajuda muito a gente no desenvolvimento do projeto, porque hoje a Fernanda, fica muito pouco dentro do Uhum. escritório, né, a gente acaba indo para o escritório para fazer as reuniões com os clientes, tá lá conferindo alguma coisa com as meninas, mas acaba que a Fernanda hoje fica muito Sim. mais fora. Então a dica número um, network é Network, tudo. Dica exatamente. número 2, É, equipe é equipe. tudo. Número 2. E tudo isso sem você ter isso dentro do escritório, Sim, como que você foi nada. desenvolvendo essa parte de gestão no seu escritório? Então, muito Porque no legal, início você faz tudo, faz o projeto, você vai desenvolve atender o tudo, cliente, você faz faz tudo. tudo. Mas depois, com a Conforme a demanda de trabalho, necessidade. você vai tendo outras pessoas, né? Conta um É, pouco eu dessa acho parte que de o mais gestão aí. difícil é a gente entender como que a gente delega algo que a gente que faz tudo. Sim. Então, assim, eu criava tudo, desenvolvia tudo dentro do 3D, Uhum. e na pandemia eu senti essa necessidade, que eu precisava crescer de alguma forma, e eu Aham. precisava delegar, porque eu tinha as meninas lá, mas ainda era eu que desenvolvia tudo dentro do 3D e elas só faziam o executivo. Sim. E aí eu falei: "Eu preciso criar um método, preciso criar um método nisso", eu conheci a Renata Pena. Que legal. Aí eu fiz todo o curso de gestão dela, participei de mentoria com ela, que é sensacional, é uma dica valiosa. A Renata Pena é incrível e ela deixa de uma forma muito prática, todos os problemas que a gente tem dentro do escritório, como que a gente pode minimizar isso. Então, o Vou curso convidar ela para a vir Renata aqui é falar sensacional. sobre essa parte de gestão de Gestão. escritório. É. E ela é especialista nisso, né, Com especialista certeza. em gestão de escritório de arquitetura e design de exteriores. E aí eu fiz o curso com ela, fiz, a mentoria, e aí eu falei: "Bem, como agora eu tenho que desenvolver isso?". Eu resolvi que eu ia criar uma coisa que na época, né, em 2020, 21, ninguém fazia e era muito raro alguém fazer, que é o mood board. Então como que eu fazia o meu mood board? Eu ia até a loja de revestimento, e aí eu desenvolvi isso. As meninas criavam um modelo base de levantamento das vistas em 2D. Então elas desenhavam, embaixo da pia, o que que tem embaixo da pia? Tem que ter armário, tem que ter gaveta. Elas Uhum. desenvolviam esse layout, né, das vistas básico, e eu ia até a loja de revestimento antes do cliente chegar, e aí entrava o meu processo criativo, e ainda é assim, né. Então lá eu vou pensar no revestimento que vai entrar dentro da área que existe, a movelaria, como que ela vai ser realmente desenvolvida, eh, a parte de pedras, porque assim, na nossa reunião de briefing, a gente já capta muito disso, do Sim, cliente, que tipo de pedra que ele quer, se ele quer preto, se ele quer branco, se ele quer marmorizado, se ele gosta de piso mais cimentício. Então, assim, tudo isso a gente pega, as meninas anotam pra mim nas vistas, e aí lá na hora eu monto o mood, com tudo. sim, Então, com a serralheria, com a marmoraria, com os móveis, e aí com isso tudo desenhado em 2D, elas passam para o 3D. Então, na hora que o cliente vê o 3D, ele vai ver com tudo real. A marca que a gente escolheu do revestimento, a pedra, tudo. entendi. Você já renderiza com Com o tudo. material que Com você tudo. escolheu na loja. Exatamente. Então, assim, na hora que a gente chega no processo final, a gente já tem todo o produto. A gente já tem todos os fornecedores alinhados e quando o cliente vai fazer alguma mudança, é pequena. Uhum. Então, ele vai trocar o marmorizado de uma marca por outra, ele vai trocar o que é madeira, por exemplo, movelaria, ele pode usar uma fórmica, ele pode usar um porcelanato amadeirado, mas nunca vai mudar o conceito do projeto, entendeu? Uhum. Entendi. Então, com isso, os nossos projetos, na maioria das vezes, assim, mais de 90% das vezes, o cliente executa do começo ao fim impecável. Maravilha. Nossa, muito técnico. É. Parabéns aí pelo Imagina. trabalho. Eu tô só construindo aqui o 3D É, aqui na minha cabeça. Pô, achei é. maravilhoso E o aí, assim, processo, hein? algumas coisas que a Renata sempre fala que foi importante pra mim, porque eu acreditava em algumas coisas, mas eu nunca tinha ouvido de alguém que eu poderia exigir isso. Então, Uhum. por exemplo,
Quantas revisões os escritórios fazem? Cara, muitas. Então, mas por No quê? meu é limitado, né, Então, no meu é porque limitado, por quê? Você não tem um dá. contrato. Então, assim, ela parte de mostrar pra gente que a gestão parte de um contrato. Então, Aham, como que você vai desenvolver o contrato se você não tem um método? Como que vai ser sim, o seu método? Então, tudo isso foi acontecendo junto pra mim na pandemia, entendeu? sim. Então, Como é que foi a pandemia para você? Conta um acho que pouquinho. para a maioria dos arquitetos foi maravilhoso, né? Para a parte de projeto Para foi projetos, isso, gente. é. A pandemia foi Foi maravilhoso, porque as pessoas começaram bombou, né. a se conscientizar que ficar dentro de casa tinha que ser um ambiente aconchegante, aonde cada coisa tinha que estar no seu lugar. As pessoas começaram a querer trabalhar em casa, então elas queriam ter home office. Então, para a gente foi muito bom. E para mim, Sim. pessoalmente, eu consegui desenvolver uma forma de delegar para as meninas uma forma de trabalho, né? Uhum, Então, hoje a gente fica no backstage, vamos dizer assim, delas sim. estarem desenvolvendo toda a parte operacional e na hora que elas finalizam, a gente faz as conferências. É, você vai dirigir ali o escritório, na verdade, né. Sim. Então, Então, e tem que eu ser falo que o assim. cliente trabalha junto comigo, porque até as revisões, o cliente manda a revisão para a gente por escrito. Uhum. Então, isso minimiza também as falhas do que tô aqui na reunião com você, eu quero prestar atenção e tirar suas dúvidas. Eu não tenho que ficar aqui anotando o que você quer que eu revise, porque a hora que você chegar na sua casa, você vai querer mudar. Então, Uhum. eu tô ali só captando tudo que ele tá querendo tirar de dúvidas, e eu falo: "Você leva isso para casa, olha com calma e depois você vai anotar tudo o que você quer que eu revise". Então é isso, aí você vai pontuando e fica realmente com o histórico de tudo que precisa ser feito, né. Sobre o render, como é que funciona lá o render na sua empresa? Os nossos renders são bem fotorrealísticos, porque a ideia é realmente inserir todos os materiais daquele mood, exatamente com as marcas, especificações que o cliente escolheu. Então, eles ficam bem realísticos e o cliente consegue ter uma percepção real de como vai ficar executado na casa dele. Sim, vamos cortar aqui para uma imagem dos projetos da Fernanda. Olha, pode dar uma olhadinha ali, é uma sala, né, tem uma Esse escada, daqui é uma casa aqui no Alphaville que a gente está fazendo, vai começar a construção. Tem um pé direito duplo, então a gente criou uma área da lareira. Tem uma lareira central, o pé direito duplo a gente usou um cimentício com musgos, e tem embaixo da escada a os gente fez, móveis aqui, né. embaixo da escada a gente criou essa cristaleira com um espaço para café. Aí aqui já é uma outra casa, de uma área gourmet, que a gente gosta muito de usar serralheria, então isso é uma característica do escritório. O forro de madeira também a gente gosta muito, o Uhum. deck, mais serralheria, então essa serralheria em cima da ilha, muitos clientes pedem. Foi Bonito. uma coisa que também chamou muita atenção nos nossos projetos e que começou a ter uma pedida, foi Sim. por causa das serralherias. É, na verdade, só o verdinho ali da uma plantinha já dá É, uma vida no dá, projeto, né. com certeza. E aí aqui já Esse é é um foto, né? projeto de Ou é foto, render? não Ah, é render. É um projeto de uma loja de beach tênis, que a gente desenvolveu a vitrine, com areia, o manequim vai em cima da caixa de areia, e aí fica todos os a gente criou de uma forma que o cliente tem a experiência de na hora de escolher a roupa, diferente. Então tem roupas posicionadas numa posição, outras em outras, com alturas diferentes. Aí aqui é uma clínica de imagem em Taubaté, dentro do Taubaté Shopping. Essa daqui é a lindo, hein? recepção. E aí é um consultório odontológico, que também é em Taubaté. E aí é outro render, que é de um triplex em São Paulo, no Morumbi. Esse daí é o living. Lindo. É bastante madeira, a gente gosta muito de trabalhar madeira, concreto, pedra, os elementos naturais, né, que nunca saem de moda. Esse tá tão realístico que parece uma foto, ou é uma foto? Não é É render, é render? render. Tem um ar-condicionado ali, nossa, parece uma Sim, foto. mas é um render. E futuro? Quais são os planos? Fernanda, onde é que você quer chegar? Conta Ah, pra gente. eu quero desenvolver mais essa parte de projeto de arquitetura, que Uhum. eu acho que é uma coisa bem legal.
Gosto muito da região do Vale, mas eu quero ampliar, eu não quero que o escritório fique limitado a uma área. Eu acho que o Aham, escritório ele pode estar em qualquer lugar, também acho. né? Então, ter projetos foras eu acho que é legal, é um desenvolvimento diferente, Sim. né? Porque você tem que trabalhar com novas realidades. Mas eu acho que desenvolver bem essa parte de arquitetura é um trabalho agora que está sendo constante. Maravilha. Parabéns Imagina. pela sua história. Obrigada. Olha, você tem uma cabeça extraordinária, Obrigada, Lúcia. empreendedora, sucesso, né? Uma Obrigada. design, uma arquiteta de sucesso. Isso Estou muito aí. feliz aí Obrigada pelo convite, mesmo porque eu acho da muito sua gostoso participação. Foi a maravilhosa. gente poder desenvolver novas parcerias, conhecer Uhum, novas pessoas e com certeza ter esse conteúdo documentado é um pedacinho da história, né? com certeza, um pedacinho ali É, da Fernanda é isso Patrão, aí. né? Então, acho que assim, você pode agradecer as pessoas, né? Não, com Sua vida, certeza. A gente sua começa história. lá por onde a gente começou, né? Pela família, né? Os pais que sempre incentivaram, o meu marido que está comigo há mais da metade da minha vida e que sempre foi um grande incentivador, a minha equipe, as meninas que estão comigo e que acreditam e que querem fazer isso acontecer. Com certeza a Fernanda é a junção de tudo isso, né? Então, muito obrigada, gente. Fernanda, conta pro pessoal como o pessoal encontra a Fernanda Patrão. Pelo site www.fernandapatrão.com.br, Instagram, Fernanda Patrão Interiores, pelo Facebook, Fernanda Patrão, Pinterest também, Fernanda Patrão, também Ah, tem o encontra. Pinterest também? Tem Legal. E lá tem todos os contatos, né? No link da bio. tudo, tudinho. Show de bola, super podcast, Fernanda Patrão, sucesso, muitos Obrigada, meu querido. projetos no Brasil, quiçá em Isso outros aí, países. exatamente. Galera, um abraço, até o próximo ManzaCast. Valeu!